Olá, bem-vindos de novo ao canal MathMagics. Não te esqueças de comentar, fazer like, partilhar com os teus amigos e subscrever o canal. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma das funções mais importantes da matemática, a função afim. Não te preocupes, vai ser simples e divertido. Mas afinal, o que é a função afim? A função afim são todas as funções cuja expressão algébrica tem este aspecto, ou seja, y é igual a x mais b é a expressão algébrica que traduz todas as funções afim. E como é que é a representação gráfica dessas funções? Qual o aspecto dessas funções? Ora, essas funções são todas aquelas que se representam por retas. Retas não verticais, porque as retas verticais não representam função. Pois se eu tivesse uma reta vertical, por exemplo, a passar no ponto de abscissa 1, significava que essa abscissa 1 teria várias imagens, o que não é possível, porque, como sabem, cada elemento do primeiro conjunto, do conjunto de partida, terá uma e uma só imagem no segundo conjunto e, portanto, deixa de ser uma função. Mas todas as outras retas não verticais são funções que se representam por imagens como estas que tenho vindo a passar e pela expressão algébrica y igual a x mais b. Vamos então estudar como é que este parâmetro A e o parâmetro B influenciam a posição destas retas. Se elas são crescentes, decrescentes, horizontais, como é que fazem variar as retas. Outro aspecto importante que te quero chamar a atenção é que a expressão algébrica destas funções pode ser escrita y igual a x mais b ou com o nome da função, que muitas vezes por abuso da linguagem usa-se f de x, porque vem da palavra função, mas também pode ser g de x, h de x, j de x, desde que seja uma letra do alfabeto minúscula e, portanto, em vez de escrevermos y, que está normalizado como sendo a letra que representa uma imagem, podíamos escrever f de x, ou g de x, ou h de x, e representam exatamente a mesma coisa. Assim, a função afim pode assumir diferentes formas dependendo dos parâmetros a e b. No caso de a e b serem diferentes de zero, temos a função afim não constante e não linear, que se representam por retas oblíquas que não passam na origem do referencial. Já no caso de b ser igual a zero, temos a função linear, cuja expressão algébrica então fica f de x igual a x, e são retas, também oblíquas, mas que passam na origem do referencial. Temos ainda o caso em que A é igual a zero, e B é diferente de zero, obtendo então a expressão f de x igual a b. E a representação gráfica são retas horizontais que passam no ponto 0b. Por fim, temos também a função nula, que é quando A e B são iguais a zero, obtendo a expressão f de x igual a zero, e a representação gráfica é uma reta horizontal que coincide com o eixo das abscissas. Vamos agora explorar a função linear, ou seja, a função quando b é igual a zero. Isso significa que a equação ou expressão algébrica desta função fica f de x igual a x. E a reta é uma reta oblíqua que passará pela origem do referencial. Aqui temos a função f de x igual a 3x. Um exemplo. Podemos ver que a reta passa pela origem do referencial. É do tipo f de x igual a x, linear, e a sua reta é oblíqua que passa na origem do referencial. E também podemos observar que cresce à medida que avançamos no eixo do x. Agora,
Vê outros exemplos. No caso da função y igual a menos 2x, podes verificar que ela também é uma reta oblíqua que passa na origem referencial, ou ainda y igual a 1/3 de x, que também é uma reta que passa na origem referencial, uma reta oblíqua, ou ainda o exemplo menos 0,5 de x, ou 1/2 de x, também é uma reta que passa na origem do referencial e por isso trata-se de funções lineares. Observa agora as funções y igual a 3x e y igual a menos 2x. A primeira, como podes verificar, cresce à medida que o x aumenta, enquanto que a segunda diminui. Isto acontece porque o coeficiente a, o declive, da expressão y igual a x define se a função é crescente ou decrescente. Concluímos assim um aspecto importante da função linear, que se vai estender a todas as funções afim. Se o a, o declive, for positivo, a função é crescente. Se o a for negativo, o declive for negativo, então a função será decrescente. Para podermos continuar a estudar a influência do A do declive nas funções lineares em particular e nas afins em geral, recorda um conceito que abordaste no 7º ano e que recordamos agora no 8º, o conceito de valor absoluto. Lembras-te? O valor absoluto de um número é a distância desse número à origem. Portanto, como não há distâncias negativas, o valor absoluto de um número é sempre um número positivo. O valor absoluto de 2 é 2 e o valor absoluto de menos 3 é 3. Ou seja, é sempre um número positivo, quer o número seja positivo ou negativo. Vamos analisar como o valor absoluto de A, do declive, afeta a inclinação da reta. Vê a comparação entre as retas y igual a 3x e y igual a 1/3 de x. Repara que quanto maior o valor de A, mais a reta se aproxima do eixo dos y, tornando-se mais vertical. Quanto maior o A, mais vertical é a reta. O mesmo acontece para valores negativos de A. Compara as funções y igual a menos 2x e y igual a menos 0,5x. A reta da equação y igual a menos 2x é mais inclinada do que a reta da função menos 0,5 de x, o que confirma que à medida que o valor de A em valor absoluto se aproxima de zero, a reta tende a ficar mais horizontal. Quanto maior for o número em maior absoluto, mais vertical fica a reta. Agora que exploramos os conceitos teóricos da função linear, vamos ver alguns exemplos e aplicações para verificar se compreendeste bem estas ideias na prática. Nesta imagem, apresento a representação gráfica de 4 funções lineares. São retas oblíquas que passam pela origem referencial, portanto, são lineares. O que te peço é que faças associar a estas representações gráficas as respectivas expressões algébricas. Portanto, apresento também 4 expressões algébricas. As representações gráficas estão numeradas de 1 até 4 e as expressões algébricas identificadas com as letras A, B, C e D. E vamos associar o número à respectiva letra. Vamos começar com a expressão algébrica A, f de x igual a 1/2 de x. Qual destas retas será a sua representação gráfica? Ora, analisando o A, o declive, verificamos que o A é 1/2 e 1/2 é positivo. Portanto, se o meio é positivo, informa-nos, indica-nos que a sua representação gráfica vai ser uma reta oblíqua que passa na origem referencial porque é linear e vai ser crescente. Se olharmos para as representações gráficas,
Apenas as representações das funções 3 e 4 são crescentes. Portanto, só estas duas é que podem ser representações gráficas da função A. Haverá mais alguma expressão algébrica em que o declive também é positivo? Há, a C. Portanto, como é que eu sei que a representação gráfica da A será a 3 e não a 4, ou será a 4 e não a 3? Se comparar com o declive da outra reta crescente, o declive da outra reta crescente é 4x e 4 é maior que 1 meio. Pelo que acabámos de ver, então, a função f de x igual a 4x é mais vertical do que a reta f de x igual a 1 meio de x, porque o meio é mais pequeno que 4. Assim, podemos já associar que f de x igual a 1 meio de x será a mais horizontal, a menos vertical, se quiseres. Portanto, a sua representação gráfica será a 4. Então, por exclusão de partes, a reta 3 terá como expressão algébrica a função c, f de x igual a 4x, porque é a única, para além da a, que é crescente. E como é mais vertical, portanto, a sua representação gráfica é a reta 3. Podemos agora fazer um raciocínio semelhante com as retas de declive negativo, ou as retas decrescentes. E quais são elas? Portanto, as retas decrescentes, neste exemplo, são a 1 e a 2, que, como são decrescentes, terão declive negativo. Olhando para as expressões algébricas, só podem ser a B e a D. Porquê? Porque o seu declive, ou seja, o coeficiente do x, quer na B, quer na D, são negativos, menos 1 e menos 3, respectivamente. Como é que sabemos qual é a da reta B? Como menos 1 em valor absoluto é mais pequeno do que 3, então a reta f de x igual a menos x está mais horizontal ou é menos vertical que a menos 3x, porque 3 é maior do que 1, portanto 3 está mais vertical. Concluímos assim que a reta 1 é a representação gráfica da função b. E imediatamente concluímos também que a reta 2 é a representação gráfica da função d, porque é mais vertical do que a b. E temos assim associadas a todas as representações gráficas as respectivas expressões algébricas. A A corresponde à reta 4, a B à reta 1, a C à reta 3 e, finalmente, a D à reta 2. Vamos a mais um exercício. Vejamos mais um exemplo da aplicação do conceito da função linear. Considera a função linear f que contém os pontos menos 1 e menos 2 e 1 e 2. Quero que me digas então qual a expressão algébrica da função e que faças a representação gráfica no teu caderno. Faz uma pausa a este vídeo, resolve o exercício e depois verifica a solução. Ora, para resolvermos o exercício, sabemos que a função é linear, ou seja, da forma y igual a x. Como temos dois pontos, podemos determinar o declive A usando a relação A é igual a y sobre x. Ou ainda a imagem do objeto 1, porque f de 1 é igual a A. Como pegando num dos pontos, por exemplo, no 1, 2, ficamos com A igual a 2 sobre 1, que é 2. Ou seja, o declive da reta é 2. Assim, a expressão algébrica da função será y igual a 2x ou, como sabemos o nome da função, que é f de x igual a 2x. Agora vamos à representação gráfica. Eu vou usar o GeoGebra, que também podes usar, mas deves fazer no teu caderno para aprenderes a construir. Primeiro, desenhar o referencial cartesiano marcando os eixos x e y. Não te esqueças de marcar a escala em cada um dos eixos. Em seguida, localiza os pontos menos 1, menos 2 e 1, 2 no plano.
Com os pontos marcados, basta traçar a reta e obtemos a representação gráfica da função. Desta forma, conseguimos a equação da reta a partir de 2 pontos e representá-la graficamente. Este mesmo procedimento pode ser aplicado a qualquer outro par de pontos dados. Agora, tenta fazer outro exemplo e verifica se consegues encontrar corretamente a equação da reta e fazer a sua representação gráfica. Chegamos assim ao fim do estudo da função linear. Exploramos como o coeficiente x, o declive, afeta a inclinação da reta, mas não chegamos ao fim do estudo da função afim. Como já vimos neste vídeo, a função afim tem 4 situações. Acabamos de estudar a função linear, portanto, quando b é igual a 0. Falta-nos ainda estudar quando o a é igual a 0, quando o a e o b são simultaneamente 0 e, por fim, quando a e b são diferentes de 0, ambos diferentes de 0. Estudamos apenas o primeiro. Vê o próximo vídeo do canal para saberes mais da função afim. Até lá, aproveita para rever os conceitos abordados e praticar com exercícios. Vemo-nos no próximo vídeo.